professor Lustosa na área. Terça-feira, pode olhar aí, terça das bancas. E a gente vai fazer o que hoje? Hoje a gente vai fazer terça das bancas Instituto AOCP. Eu deveria ter feito na semana passada, mas por motivos operacionais eu não consegui fazer. Eu tinha que corrigir a prova da Paraná Previdência. Um aluno me pediu, me mandou a prova e, obviamente, pelo compromisso que a gente sempre tem, a gente ia corrigir ela, mas aí eu tive que resolver algumas situações, fazer algumas reuniões, estar em alguns lugares, então acabei que não consegui. No final de semana eu estava numa imersão, né? Se vocês me acompanham, vocês devem ter visto que eu estava numa imersão no final de semana, trazendo novidade para vocês, coisa boa, não é isso? E aí eu vou fazer hoje então, na terça das bancas, Instituto AOCP, eu vou aproveitar para corrigir a prova da Paraná Previdência. Até olhei que a gente tem duas provas aí próximas que também vão utilizar a banca Instituto AOCP. Prova da Prefeitura de São Luís, no Maranhão, prova dia 23 de fevereiro, ou seja, está próximo, não é isso? E depois a prova do saneamento, né, águas e esgotos do Mato Grosso do Sul, não é isso? Sanesul, salvo engano o nome, que é saneamento, águas e esgotos do Mato Grosso do Sul. Então, já serve como base para essas duas provas aí. Estamos corrigindo uma prova extremamente atualizada, Paraná Previdência, e fica aí de base para essas próximas provas que eu acabei de mencionar, por exemplo. Tamo junto? Então, presta atenção aí, de olho na tela, para a gente começar os nossos trabalhos. Banca Instituto AOCP, Paraná Previdência é a prova que a gente está corrigindo, raciocínio lógico e matemática. Na tela já mostra essa é a numeração da questão na prova. André é técnico administrativo e, no cumprimento de suas atribuições, orienta e presta atendimento aos assegurados e dependentes da Paraná Previdência. Registrada a sua vasta experiência e a sua organização eficiente, optou-se por deslocá-lo temporariamente para a gestão documental, para que atuasse na classificação e no arquivamento físico e ou eletrônico dos processos administrativos, previdenciários e judiciais. Sabe-se que André levará 30 dias úteis para concluir o trabalho, se tratar de 40 processos por dia. Em quanto tempo, dados em dias úteis, ele faria o mesmo trabalho caso tratasse 48 processos por dia? Então vamos lá. Nós temos dias e processos. Levará 30 dias se tratar 40 processos. Mas se tratar 48 processos, levará X dias. A grande questão é, se eu trato mais processos por dia, eu preciso de mais dias ou menos dias para terminar o serviço? Essa é a pergunta. Se eu trato mais processos por dia, eu preciso de mais dias ou menos dias para terminar o serviço? Professor, precisa de menos dias. O senhor está tratando mais processos ao longo do dia. Inevitavelmente, você vai precisar de menos dias para terminar de tratar os processos. Se você está tratando mais processos em um dia, você precisa de menos dias para terminar, porque a quantidade total de processos não mudou. E como eu estou tratando mais processos por dia, de 40 eu fui para 48, então eu vou precisar de 30 dias, eu vou precisar de um pouco menos. Então se liga, mais processos, menos dias. Grandezas inversamente proporcionais. Então, quando você vier organizar a sua proporção, 30 sobre x não muda, só que 40 sobre 48 fica 48 sobre 40. Simplifica tudo por 8, 48 e 40, eu vou te dizer que aqui dá 6 e aqui dá 5. E aí, se multiplicar cruzado, 6x é igual a 30 vezes 5, que dá 150. X é igual a 150 dividido por 6, x é igual a 25 dias úteis. Portanto, na prova, alternativa de letra B. Nessa prova que o aluno me mandou, alternativa de letra B. Querido, gostosinho, sem maiores percalços. Não é isso? Adiante, muito boa, dentro daquilo que a gente inclusive revisou numa aula aqui do canal, você pode olhar, estava lá uma questão parecida com essa. Considere a proposição: todo técnico administrativo desenvolverá estudos de séries temporais e
fará modelos de análise de sobrevivência, seja falsa. Então é correto afirmar que, em outras palavras, comentamos sobre isso na revisão, a banca está pedindo para você negar. Como que você nega todo? Com algum. Então a letra A já está fora, a letra B já está fora, a letra C já está fora. Ou é a letra D ou é a letra I. A negação de todo é algum. Em que pese algum, negação de todo A é B, negação de todo A é B, é algum A, não é B. Tudo bem? E aí, quando eu estou lendo que todo técnico administrativo desenvolverá estudos de séries temporais e fará modelos de análise de sobrevivência, e eu vou negar o todo com algum, mas eu também vou negar esse E, com um ou. Então eu venho, algum técnico administrativo não desenvolverá estudos de séries temporais ou não fará modelos de negócio. Já sei que é a letra D. Porque ele trocou o E pelo ou e negou tudo, inclusive negou o todo com algum. E vou te mostrar porque que a letra E está errada. Ele diz que algum técnico administrativo não desenvolverá estudos de séries temporais e aqui está o erro. A negação do E não é outro E. Então, olhando para a questão, resposta correta, alternativa de letra D. Bem, querido, mas bem suave. Acabei de me lembrar. Eu não pedi para tu curtir, eu não pedi para tu compartilhar, eu não pedi para tu comentar. Mas é importante. Curte aí. Para um pouquinho, curte aí. Compartilha. Compartilha ela com mais alguém. A gente chegou a 800 seguidores hoje no nosso canal. 800 inscritos, não é seguidores. 800 inscritos no nosso canal. O nosso canal está crescendo devagarzinho. Todo dia ele cresce 1, 2 seguidores, né? 1, 2 novos seguidores ali que vem, né? 1, 2 novos inscritos que vem agregar, né? Buscar esse conhecimento que a gente tem a oferecer. E a gente está aqui, firme e forte. Mas tu precisa compartilhar. Levar para mais gente esse conhecimento. Ninguém é teu concorrente, fica tranquilo. E comentar. Comentário sempre é bem-vindo, porque sempre eu entendo o comentário como feedback e busco sempre melhorar em cima desses feedbacks. Não é isso? E aí a questão do curtir. Pô, tamo junto, né? Beleza. Dito isto, então, vamos à próxima. Uma ordem de pagamento de 5 mil foi emitida prevendo a cobrança de juros por atraso com uma taxa equivalente a 2% ao dia. Naturalmente, após uma breve análise, foi possível perceber um equívoco e a taxa foi corrigida para 0,2% ao dia. Qual é a diferença entre os valores cobrados antes e depois da correção da taxa, caso a ordem de pagamento seja executada com um dia de atraso? Basicamente, você vai calcular 2% de 5 mil e depois você vai calcular 0,2% de 5 mil. 2% de 5 mil, 0 com 0, 0 com 0 cortou. 2 vezes 50, 100. Se você cortar 0 com 0, 0 com 0, você agora ficou com 0,2 vezes 50, que é 2 vezes 5. Ajustados os decimais ali, eu passo a vírgula do 2 para frente e tiro o 0 aqui do 50. E 2 vezes 5 é 10. Ele pediu a diferença entre os valores com as taxas antes e depois. Antes era 100, depois era 10, a diferença é 90. Outra forma de fazer, se a taxa inicialmente era 2 e passou corrigida para 0,2, 2 menos 0,2, 1,8%. E aí você pode calcular 1,8% de 5 mil. 0 com 0, 0 com 0 você corta. 1,8 vezes 50, basicamente é 18 vezes 5, ajustado o decimal com o 0. 18 vezes 5 dá 90. Mesmo valor. Não muda nada. Lembrando que ele pediu a diferença, por isso que eu fiz aqui em cima, ó, a diferença. De 2 para 0,2. A diferença é 1,8. 1,8 de 5 mil, só foi um dia. 90. Se fosse 2 dias, seria 4 menos 0,4. Se fosse 3 dias, seria 6 menos 0,6, porque era 2% ao dia e passou a ser 0,2% ao dia. Aí você só vai projetando, eventualmente.
Querido? Chique, né? Olha lá, mais uma questão. São só 5 questões, tá? A prova de matemática do Paraná Previdência tinha 5 questões. Uma confeiteira vende diariamente um número variável X de bolos. Sabe-se que o preço cobrado é igual a 150 para bolos encomendados e 120 para bolos expostos na vitrine. Sabendo que a confeiteira vende 8 bolos encomendados diariamente, então 8 vezes 150, que dá 8 vezes 150, 1.200. Como o senhor sabe, professor? 150 vezes 8, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40, 0 sobre 4, 8 vezes 1, 8 e 4, 12. 1.200. Então ela vende 1.200 de bolo encomendado, não é isso? Determine a função de primeiro grau que descreve o valor V em reais a ser arrecadado com a venda de X bolos para uma quantidade X maior que 8 e assinale a alternativa correta. Se X é maior que 8, eu já consumi esses 8 aqui. E o valor é os 1.200 dos 8 bolos encomendados mais 120 vezes X, que é os bolos que estão na vitrine, a quantidade que for vendida. Então, eu tenho essa função de 1.200 mais 120x. E 1.200 mais 120x está na letra B. Está ali, ó, letra B. 1.200 mais 120x. Porque com 8, ela já vendeu 8 bolos encomendados, então ela já fez 1.200 diariamente. E aí ela diz, determine a função para x maior que 8, então pelo menos 9. E aí é os 1.200 dos bolos encomendados mais 120x dos bolos que estão na vitrine, por quantos bolos sejam vendidos. Uma questão relativamente tranquila, porque ela só queria a função, ela não pediu nem para determinar quantos bolos, só a função. Ou talvez a dificuldade seja exatamente porque ela pediu só a função, ela não pediu para achar o valor do x. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Olha a última aí. Observe a sequência a seguir. PR Prev, PR Prev, PR Prev. Se você olhar, PR Prev se repete. Considerando que a sequência repita seu padrão. Perdão, a sequência apresentada repita seu padrão indefinidamente. Determine o par de letras que ocupa a posição 2025 e 2026. É só pegar o 2025 e dividir por 6, porque no caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras que se repetem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras que se repetem. Então divide. 20 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6 dá 18. Subtrai dá 2. Baixa o 2. 22 dividido por 6 dá 3 de novo. 3 vezes 6 18. Subtrai dá 4. Baixa o 5. 45 dividido por 6 dá 7. 7 vezes 3, 42. Sobra 3. Eu tenho 337 vezes a sigla Paraná Prev, mais 3 letras da próxima sigla, para a posição 2025. Então eu tenho 1, 2, 3. 2025 é esse P ali. Porque é mais 3 letras após as 337 Paraná Prev. Paraná não, né? PR Prev, que está escrito ali indefinidamente. Então eu tenho 337 posições PR Prev, PR Prev, PR Prev e mais, e é aqui que eu tenho que olhar, e mais 3 letras do próximo PR Prev. Então pula uma, pula 2, para na 3. A posição 2026 me permite é a que está do lado. E aí a dupla PR. Detalhe pequeno, observe que na letra D tem RP, não é RP. Ele pediu respectivamente PR. Meu Deus, professor. Não. Professor, em menos de praticamente 10 minutos o senhor corrigiu essa prova aí. Bem querida, bem de boa, exatamente, ó. Se você olhar aí, obrigado. Eram só 5 questões na prova. Não tinha muita coisa. Não tinha muita coisa.
E não era coisas difíceis. Pode ver, não tinha nenhuma questão muito difícil. Uma regra de 3 inversamente proporcional, regra de 3 simples, inversamente proporcional. Depois, deixa eu até voltar aqui para eu ver a de proposição, da negação do todo e do e, algum, não e o ou. Depois a porcentagem do 2 para 0,2. Depois a funçãozinha. E por último essa sequencinha que se repete, PR-prév, PR-prév. Bem querida, bem de boa, suave. E essa é a nossa filosofia, suave. Sem obstante o fato, acreditar. Acreditar. Você está aprendendo, você está conseguindo, você está melhorando, você está evoluindo. E a gente vai junto. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar. É mais uma terça das bancas. E a gente está aí firme e forte para trazer para vocês conteúdo de qualidade, conteúdo de relevância, correções de provas, revisões de véspera, né? Isso que a gente chama de revisaços, terça das bancas e por aí vai. O que vocês pedirem a gente faz. Esse foi um pedido do aluno, ele me mandou a prova, eu falei para ele me manda a prova, ele me mandou a prova e a gente está aqui corrigindo, aproveitando para falar de terça das bancas. Temos uma prova da Prefeitura de São Luís do Maranhão agora dia 23 de fevereiro e temos uma prova em maio da Saneamento, Águas e Esgotos do Mato Grosso do Sul. 2 editais regidos pelo Instituto AUCP e que estão aí na esteira do nosso trabalho, então você já tem base e parâmetro aí do que você vai encontrar, como você pode encontrar, baseado nos editais. Principalmente agora para o dia 23 de fevereiro lá em São Luís do Maranhão. Não é isso? E obviamente lá em maio, se não me engano, 4 de maio, né? Deixa eu até olhar aqui, bem certinho que eu te falo aqui, ó. E isso mesmo, 4 de maio para Saneamento, Águas e Esgotos do Mato Grosso do Sul, Sanesul, se não me engano é Sanesul, eu não lembro agora o nome certinho da sigla. E aí a gente está girando essa roda. Para quinta, agora, depois de amanhã, a gente vai ter revisaço PM Sergipe Banca Selecom, né? Vou fazer ali esse revisaço e vou até olhar se tem mais alguma prova, porque aí se for o caso a gente aproveita e aí ou faz alguma coisa casada na quinta, que eu acho que não bate, porque só a PM de Sergipe que é Banca Selecom, mas aí se tiver alguma outra coisa, na sexta ou no sábado a gente faz mais um revisaço aí para você e vai trazendo aqui no canal. E se você tiver algum pedido, manda aí nos comentários que a gente faz para você também. Tamo junto? Curte, compartilha, comenta, faz o CCC aí para nós, deixa o comentário, seja com o teu pedido, com elogio, com a tua crítica, compartilha para mais gente vir pra gente. Isso é uma comunidade, eu tô aqui para ajudar vocês, e curte para a gente estar sempre aí pontuando e aparecendo para vocês aí dentro daquilo que vocês buscam. Tamo junto? Muito obrigado então. Hoje é só terça ainda. Cuidem de estudar, que a gente tá junto e vamos que vamos. Valeu!